Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Teremos hoje o prazer e o privilégio de conversar com a doutora Lúcia Viladino Braga, presidente da Associação das Pioneiras Sociais, Rede Sara de Hospitais de Reabilitação. Vamos conhecer a formação de nossa convidada e seu trabalho com o Dr. Aloísio Campo da Paz na implantação da Rede Sara. Vamos conhecer as principais atividades de pesquisas da nossa convidada e o reconhecimento internacional como importante pesquisadora na área de neurociências. Vamos saber sobre a expansão da Rede Sara e revisitar a experiência da nossa convidada como amiga e médica do saudoso Darcy Ribeiro, fundador da Universidade de Brasília. A nossa convidada é graduada em música, mestre em educação e doutora em psicologia pela Universidade de Brasília. Tem um pós-doutorado no Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, na França. Foi professora visitante da Universidade Católica de Brasília, da Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade de Barcelona. É membro do Comitê Editorial de Revistas Internacionais na área de neurociência. Sua área de pesquisa é a neurociência nos seguintes temas: ressonância magnética funcional, reabilitação baseada no contexto e na família, paralisia cerebral, traumatismo craniano encefálico e acidente vascular cerebral. Tem mais de 50 artigos publicados em revistas científicas, sendo autora e coautora de 11 capítulos em livros. Tem uma produção técnica importante, da qual destaco medidor de habilidade, editor de texto portátil, sistema de comunicação alternativa e biofeedback em brinquedos. Orientou 3 teses de mestrado, recebeu inúmeros prêmios e homenagens, da qual destaco cidadã honorária de Brasília, Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe de comendadora. Acknowledgement Meritorious Service da International Neuropsychological Society e doutora honoris causa da Université de Reims, Champagne-Ardenne, na França. Recentemente, recebeu da Sociedade Internacional de Neuropsicologia dos Estados Unidos o Prêmio Distinguished Career Award. Iniciou em 1979 sua trajetória profissional no campo da reabilitação no primeiro hospital da Rede Sara em Brasília. Em 1994 foi eleita como diretora executiva e reconduzida por mais 4 mandatos. Atualmente é presidente da Associação das Pioneiras Sociais, Rede Sara de Hospitais de Reabilitação. É também vice-presidente da World Federation for Neurohabilitation, membro da diretoria da International Brain Geriatrics Association e da International Pediatric Brain Justice Society. É membro fundador da World Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology e colaborador do International Neuropsychological Society. É a representante no Brasil do International Liaison Committee. Muito obrigado, doutora Lúcia Viladino Braga, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação e sua participação junto com o doutor Aloísio Campo da Paz Júnior na implantação da Rede Sara. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
Sobre a minha formação, eu vim para Brasília logo no início da cidade, estudei em escolas públicas da Fundação Educacional, na infância, depois entrei para a UNB, ainda muito jovem, e entrei no curso de música e, em seguida, quando eu fui fazer o curso básico, eu estudei psicologia da infância e me interessei muito pelo desenvolvimento cognitivo, a estrutura do pensamento. Então, já no meu primeiro ano de UNB, eu escrevi um projeto de iniciação científica, que na época o próprio aluno fazia uma proposta, e aí 2 professores da UNB, um do curso de música e outro de psicologia, aprovaram o projeto, referendários, e eu consegui a bolsa no CNPq, e a ideia já era trabalhar com desenvolvimento do pensamento, desenvolvimento cognitivo em crianças com lesão cerebral. Então, quando eu recebi o projeto, eles falaram, bom, você vai ter que arrumar primeiro, nos garantir o CNPq, que você tem um hospital para fazer na época, final dos anos 70, não tínhamos muitos hospitais em Brasília. Eu fui no hospital de base, deixei lá, mas assim ninguém me chamou, e no Hospital Sara o doutor Aloysio Campos da Paz se interessou. Falou, que projeto interessante, e aí eu expliquei para ele, e assim eu comecei no Sara ainda na graduação, fazendo pesquisa, aí fiz dupla opção para psicologia, para entender melhor o pensamento, e venho trabalhando nessa área do cognição e cérebro, construindo, porque inclusive a neuropsicologia é uma ciência, a neurociência são ciências relativamente novas. Então é muito gostoso, é muito agradável a gente trabalhar com processos de descoberta, né? E, bom, foi isso, na rede Sara, assim, a entrada na rede. E aí, depois continuei estudando, e logo que eu me formei, eu entrei para a Rede Sara como profissional, e muito jovem, e ali eu fui crescendo e aprofundando em pesquisas, e entrei para o centro de pesquisa da época, quando eu entrei no Sara, entrei para o centro de pesquisa, e aí fui aprofundando e passei a fazer um pouco de gestão. Aí comecei a coordenar a área de reabilitação das lesões cerebrais, e assim fui crescendo na rede. Sempre também muito apoio da equipe, dos colegas, somos muito interdisciplinares, muito multiprofissionais. Eu me recordo lendo as memórias do Dr. Aloysio, que disse que a viu pela primeira vez tocando flauta no leito de uma criança, né? Isso é muito bonito, né? E também no prefácio desse livro, você é citada dizendo que é a sucessora, né, do Dr. Aloysio, e que é muito importante que as pessoas sejam sucedidas por gente melhor que a própria pessoa formadora. É o sucesso do professor. E também nesse depoimento eu fiquei sabendo de uma atuação muito positiva do então ministro da Saúde na criação do Sara, Dr. Paulo de Almeida Machado, que foi meu professor de microbiologia, e fiquei muito contente em ter conhecido uma pessoa que catalisou positivamente a criação do Sara. Eu gostaria que você pudesse dizer a importância da Rede Sara, que hoje temos unidades em várias partes do país, e e como que a população pode acessar a Rede Sara. Perfeito. Primeiro, assim, dizer que isso foi generosidade do Dr. Campos da Paz. O Dr. Campos foi um mestre, um grande professor. Com ele,
Ele me convidava para eu ser diretora e eu não queria, eu já fazia gestão, mas não queria ser diretora. Depois me tornei diretora em 94 e para implantarmos juntos a rede. Então, ele foi uma pessoa muito importante no processo de implantação e de construção dessa rede. E hoje nós atendemos a 1.700.000 pessoas. O acesso, todo atendimento é público, isso é muito importante. E a gente recebe pessoas de todas as classes sociais. A pirâmide socioeconômica do SARA, quando a gente vê das pessoas que nós tratamos, é igual à do IBGE, é igual à do IBEP. Então, significa que tem essa capilaridade, que é muito importante. Então, estamos atendendo a 1.700.000 pessoas por ano, nas 9 unidades, com essa possibilidade de acesso que é bem simples, todo via internet. Que bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com a doutora Lúcia Vilardino Braga. Voltamos com essa interessante conversa com a doutora Lúcia Vilardino Braga. Antes do intervalo, doutora Lúcia, estava explicando como é que as pessoas, independente da classe social, podem acessar a Rede SARA. Bom, é bem simples. Entrando na internet, www.sara.br, vem o nosso site. Em cima, no canto direito, vai ter primeira consulta. E aí a pessoa clicando em primeira consulta vai aparecer em que unidade? Em Belo Horizonte, em Salvador, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, Belém, Macapá. E então, Salvador, então, vai perguntar a faixa etária. E aí começa uma anamnese, onde a pessoa vai contando se tem algum exame. Pode botar foto lá, se tem algum diagnóstico anterior, porque isso já facilita a gente triar para o médico correto que vai fazer a admissão. E, ao final, a pessoa recebe um protocolo e passa a acompanhar pela internet. Com, no máximo, 14 dias, a pessoa tem uma resposta, qualquer cidadão que entre, uma resposta do dia da sua consulta. E se é um bebê, a família já marca na hora. Já tem os dias disponíveis, porque tivemos a questão da microcefalia, então nós agilizamos. E um bebê que nasce com um pé torto precisa começar a tratar o mais rápido possível. Então a gente atende ortopedia e neurologia, e o acesso é muito simples. E a gente avisa pelo celular, pelo e-mail. Quem não usa a internet, que a gente vê que o nosso Brasil é muito grande, pode também, nas unidades, muitas vezes ir pessoalmente. Então nós temos pessoas, mas a pessoa vai acionar o mesmo acesso. Uma pessoa da nossa equipe vai entrar nesse www e ajudar aquela pessoa que não tem acesso, ou por telefone também temos telefonistas que inserem, aí tem um núcleo de regulação, com normas bem claras dos casos que são atendidos e que direcionam cada pessoa para o profissional mais adequado, mais especializado no seu problema. Então, um acesso muito simples, muito democrático, buscando isso, um Brasil justo, né? É formidável que a criança é prioridade, que a criança é o futuro. Né? É o futuro. Parabéns. Doutora Lúcia, poderia destacar as suas principais pesquisas no campo da neurociência? Sim, as primeiras pesquisas foram muito importantes no sentido de... nós não tínhamos toda a tecnologia que hoje nós temos na neurociência, mas foi possível ver a importância, por exemplo, da participação da família no tratamento. Criamos métodos para isso, métodos que são usados no mundo todo, que foram publicados em outros idiomas, então métodos gerados no Brasil,
que são utilizados na Suécia, na Dinamarca, na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, essas pesquisas mostrando da importância da família na neuroreabilitação foi algo de destaque muito importante. E depois, já com a neurociência, por exemplo, hoje a gente pode ver, nós temos mecanismos de ver dentro o cérebro em funcionamento e ver detalhes do cérebro, tanto a nível da substância cinzenta quanto da substância branca. E estamos descobrindo muitas coisas nesse sentido de mudanças. Então, por exemplo, se vê que um bebê de 2 meses, quando ouve a voz do pai ou do seu pai ou da sua mãe, ele ativa muito a área toda da linguagem do cérebro, toda a área cortical. Quando ele ouve na ressonância as mesmas palavras ditas pelo pai de um outro bebê ou a mãe de um outro bebê, ativa muito menos. Então, aquilo que a gente provou com dados, vamos dizer, comportamentais, hoje a gente comprova por dados em neurociência. Estamos pesquisando muito, publicamos também, inclusive na Science, um trabalho sobre educação e desenvolvimento de redes neuronais. Porque nós trabalhamos no SARA com reabilitação. Reabilitação é um processo educacional de aprender juntos. Então, nosso objetivo era saber o que a aprendizagem pela neuroreabilitação modifica no cérebro de pessoas que têm uma lesão cerebral ou que não têm. Então, começamos a trabalhar analisar, comparar o cérebro do iletrado com o cérebro do letrado. E é impressionante ver uma formação de toda uma rede neuronal a partir do letramento. E a gente pode ver, então, que toda a área de substância cinzenta vai mudando. Isso, as ressonâncias magnéticas funcionais, a gente teve acesso a partir de 2000, 2001. O mundo teve acesso a essa tecnologia. E depois passamos a ter acesso à tractografia, que nos permite ver a substância branca. Isso é uma coisa muito interessante, porque antes era assim, fulano tem muita massa cinzenta, se achava que a massa cinzenta só que era importante. Hoje a gente sabe que não, que a substância branca ela é muito importante. Se há uma lesão na substância branca, as consequências são muito sérias. E a gente vê, por exemplo, que o letramento provoca um aumento da via que liga, por exemplo, a área da fonética com a área relacionada ao significado, que é um fascículo. Então, a importância, hoje nós estamos estudando muito as mudanças provocadas no funcionamento cerebral. Isso nos dá muita esperança e traz um outro olhar, porque vemos pessoas fazendo redes neuronais aos 60 anos, aos 70 anos. Então, a neuroplasticidade, ela existe, a gente precisa estimular para que as pessoas possam desenvolver o seu potencial e isso nos previne de doenças, como, por exemplo, se eu tenho muita reserva cognitiva, quando vem uma doença, uma demência, por exemplo, para aquela pessoa, começa a haver alterações cerebrais, tem muita reserva. Então, muitas vezes, nem se observa no comportamento, porque é um cérebro muito exercitado. Então, precisamos exercitar muito o cérebro e a gente tem mostrado que, por exemplo, depois de um traumatismo craniano, faz novas redes neuronais. É bem feito um processo de neuroreabilitação. Então, isso é muito importante, assim como o que as pessoas estudam, estão sempre criando novas redes. Então, aprender coisas diferentes é o grande segredo para um cérebro saudável. Estou aprendendo muita coisa com a sua fala. Isso é bom para o cérebro. É bom. Doutora Lúcia, como amiga e médica, acompanhou e cuidou do fundador da nossa querida Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro, né? Poderia relatar algo sobre essa experiência singular? Eu acompanhei muito o Darcy Ribeiro. Poderia
conversar horas sobre, porque tinha uma sabedoria. Imagine ele com o Dr. Campos da Paz e outras pessoas que ele ficava internado, ele ficou internado conosco várias vezes. Então, ele era sempre muito inteligente, muito espirituoso, e ele realmente ele conseguiu tocar a vida. Ele estava internado no Rio de Janeiro, ele estava muito mal, e aí ele resolveu fugir do hospital. Eu sei. E aí ele fugiu e tomou um caldo de cana com pastel. Indo para Maricá. Indo para Maricá. E aí ele teve uma super diarreia e falou para mim, aí foi toda a UTI embora e eu posso ir para o SAR? Eu falei, venha, Darcy, venha. E ele superou, quer dizer, ali quando houve esse episódio, já tinha gente ensaiando para tocar no velório dele. E ele viveu mais muitos anos, escreveu mais um livro e realmente ele foi um grande batalhador. E uma noite, quando ele já estava muito ruim, ele ainda quis ir para um evento, abrir um evento científico. Aqui em Brasília ele estava internado, estava muito, muito mal mesmo. E ele foi abrir esse evento e conseguiu abrir. E depois ele voltou para o hospital. E aí ele disse para mim assim, Lúcia, eu queria dar aula para uma criança. Queria dar aula para uma criança. E aí eu falei, bom, Darcy, são 7 horas da noite, né? Aí eu falei, eu posso ver se o meu filho quer ter uma aula. Eu tenho um filho de 9 anos. Aí eu liguei para o Felipe e falei, Felipe, olha, tem uma pessoa muito legal aqui, que ele é um antropólogo, e ele está querendo dar uma aula. Eu acho que ele é uma pessoa muito legal para dar uma aula. Ele criou a Universidade de Brasília, então vou te buscar aí, você quer vir? Ele falou, quero. E aí o Darcy começou a dar uma aula para ele, numa linguagem de criança, super claro. E aí depois ele perguntou, você sabe que eu estou deixando 2 legados muito importantes para o Brasil? Um é a Universidade de Brasília e o outro é o Sambódromo. Eu vou te explicar por que uma pessoa faz um sambódromo e uma universidade. Uma pessoa faz o sambódromo é o templo da cultura popular e a universidade é o templo do conhecimento erudito, da cultura erudita, da cultura acadêmica, e os 2 são igualmente importantes no nosso país. Então aquilo foi muito lindo. Depois disso ele tomou banho, se barbeou, se penteou, porque Darcy tinha esse lado de vaidoso, se penteou, se arrumou e deitou, e aí já entrou em falência e faleceu. Já foi direto para a UTI, ali ele não voltou a recobrar, mas assim, quis partir dando aula, o fundador da UNB. Foi muito lindo. O primeiro contato íntimo que eu tive com o Darcy foi exatamente no SAR. Em 1995, ele, então senador, tinha lá um local no SAR. E ficamos conversando 4 horas, né, no aposento dele, no terraço. Tinha um terraço, uma varanda, que era uma delícia. Foi realmente uma figura espetacular, né? E devemos a ele várias coisas importantes, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a Universidade do Terceiro Milênio, onde eu trabalhei também a convite dele, e o Sambódromo e o Beijódromo, que nós, no Movimento 2022, estamos querendo transformar o Beijódromo no Pensódromo, um local onde pode se refletir o Brasil e achar caminhos bons para o Brasil. Professora Lúcia, o nosso Movimento 2022, o Brasil que Queremos, ele pretende atrair os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com o maior prazer. Eu diria a vocês, é possível um Brasil ético, com ciência, com compromisso, com
humanismo. Não podemos perder o humanismo e a perspectiva de justiça social. Muito bom, uma mensagem humanista, realmente. Doutora Lúcia, gostaria imensamente de agradecer a sua presença no nosso programa com essa importante e interessante conversa. Desejo que a Rede Sara continue a ser um exemplo para a conquista de uma assistência à saúde de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. Esse e outros programas do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados pelo canal YouTube da TV Supre. Muito obrigado pela sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!